Irmã de Aécio Neves é presa em Belo Horizonte, acusada de ser operadora dos esquemas de corrupção do agora ex-senador Aécio Neves. Seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. Então vamos entender o que está acontecendo. A irmã de Aécio Neves, que possui um apartamento no Rio de Janeiro no valor de 11 milhões de reais, somente o apartamento, fora os móveis que estão lá dentro, e mais outro apartamento que ela tem em Belo Horizonte, sabe lá Deus quantos outros apartamentos, canoas, provavelmente não de latas, mas talvez em iates e aviões, e sei lá o que ela mais tem, que conseguiu pagar tudo isso através da sua carreira envolvida principalmente em projetos sociais, aqueles sim sociais, aqueles sem fins lucrativos. Conseguiu acumular patrimônio para ter um apartamento e agora ela foi presa acusada de ser a operadora dos esquemas de corrupção do senador Aécio Neves, que é aquele que disse que a única maneira que tinha de livrar o Brasil da corrupção era exterminando o PT. É isso mesmo. Hoje, a irmã do senador foi presa, hoje que é 18 de maio de 2017, foi presa em Belo Horizonte. A notícia aqui publicada no site da Folha de São Paulo diz o seguinte, que a Polícia Federal prendeu a irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves, em Belo Horizonte na manhã dessa quinta-feira. Ela é presidente nacional, ele é presidente nacional do PSDB. Era, porque agora já não é mais. Além de Andréa, foram presos e investigados, né, o primo do Aécio, cunhado, gato, cachorro, todo mundo do Aécio Neves hoje está sendo investigado. Não porque isso é uma surpresa, porque isso, mesmo pelo canal Notícias Comentadas, já vem sendo falado e mostrado diversas notícias, inclusive aquele policial Arcanjo também vivia falando sobre isso até ele aparecer morto um dia. Como vocês podem ver aqui nesse link que eu vou deixar também para vocês. Esse aqui era o Lucas Arcanjo, que passou parte da vida dele divulgando justamente esses esquemas de hoje. Não é novidade. A grande imprensa está tratando isso como se fosse uma bomba. Bomba é quando é novidade. Isso não é novidade. Todos esses pessoal aqui que saíram defendendo o Aécio Neves, eu não votei na Dilma, votei no Aécio, todos esses, nada disso é novidade. Só que o Lucas Gomes, Arcanjo, foi morto. Ele apareceu aí enforcado numa gravata, pendurado na janela, e aí ninguém soube mais explicar e aquilo foi abafado, ninguém falou mais sobre o assunto. O crime que ele andava fazendo era denunciar principalmente aí Aécio Neves. Pois bem, aqui na residência da Andréa Neves foram feitos mandados de busca e apreensão, só que quando eles chegaram lá o apartamento já estava vazio. Tá, então aqui está falando um pouco sobre as principais pessoas que estão envolvidas. Ó, quem é? Irmã Andréa Neves, Frederico, Fred, primo de Aécio Neves, Roberta Funaro. E aí olha interessante, Ângelo Goulart de Vilela, procurador da República do TSE. Sabe aquele negócio da gente dizer que a justiça está sendo parcial? Por que será que a justiça estaria sendo parcial? Por exemplo, no caso do Ângelo Goulart, porque ele tem envolvimento, ao que tudo indica, já foi exonerado do cargo, tem envolvimento de alguma forma que ainda não foi esclarecido como, tem algum envolvimento com esses esquemas de corrupção. Caso contrário, ele não seria afastado da sua função de ser procurador da República do TSE. Então essa aqui é a Andréa Neves. A notícia também é confirmada aqui pelo site aqui do G1. Irmã do senador Aécio Neves é presa pela Polícia Federal. Agentes da PF e do Ministério Público foram ao apartamento de Andréa Neves em Copacabana, mas não a encontraram. Ela foi presa na região metropolitana de Belo Horizonte. A operação também faz busca em outros endereços ligados a Aécio Neves pelo país. Aqui está imagens com ela sendo presa, que depois você pode clicar, porque eu vou deixar o link de todas essas matérias aí. Andréa foi presa porque há suspeitas que ela tenha pedido dinheiro ao empresário da JBS, Joesley Batista. Vejam que não é o filho do Lula, é o Joesley Batista. Sabe aquela história que o filho do Lula era dono da JBS? Pelo visto não, porque a JBS pagou dinheiro para o PSDB. Imagina o Lula pagando dinheiro para o PSDB em caso de corrupção. É meio estranho, mas tem gente que acredita nisso e continua acreditando nisso. Então, ao menos aqui está dizendo que o dono é o Joesley Batista, que pagou propina para o Aécio Neves, que inclusive é inimigo mortal aí, digamos, do PT, que quer exterminar o PT e conta com o apoio de algumas pessoas, por exemplo, do TSE. No caso aí, estranhamente, né, o presidente, o Gilmar Mendes, presidente do TSE, também pediu a extinção do PT. Adivinha com quem isso dá certo, essa informação? Pois é. Esse povo todo está sendo acusado hoje. Ela é considerada operadora do senador nas investigações da Lava Jato. Não vou aprofundar muito,
porque isso aqui é, na verdade, o caso de corrupção do Aécio Neves. Aqui é a Operação Patmos, que é onde os delatores falaram que gravaram Aécio Neves pedindo 2 milhões de reais ao Joesley Batista, que foram pagos em 4 malas de 500 mil reais. Vejam bem, agora os delatores estão dizendo que não cabe mais 2 milhões em uma pasta só. Lembra quando eles falaram que para o Lula eles entregaram 13 milhões de uma vez só e o Lula pegou 13 milhões e saiu andando com esse dinheiro na carteira? Pois é, agora falaram que 2 milhões não cabe numa pasta só e foram precisos 4 pastas que foram entregues então em 4 dias diferentes aí, conforme o noticiário está mostrando aqui. As informações foram confirmadas pela TV Globo, que também é suspeita. Sinto muito, a gente está lendo a notícia aqui, o canal se chama Notícias Comentadas, a gente tem que ler de todo mundo, até mesmo porque isso faz parte do processo. É preciso entender que essa mídia hoje que está noticiando também participou fortemente na campanha apoiando, por exemplo, Aécio Neves. É preciso entender isso também. Bom, voltando aqui ao assunto, o outro site que confirma a prisão da irmã de Aécio Neves é que o Último Segundo, que diz que a irmã de Aécio Neves é presa pela Polícia Federal em Belo Horizonte, foi procurada em Copacabana. Bom, pessoal, é o seguinte, a acusação é de que ela era operadora dos esquemas de corrupção de Aécio. A gente vai entender o seguinte: primeiro, caminhão levou objetos de imóvel da irmã de Aécio no Rio há 2 meses, diz a vizinha. Essa notícia aqui é do dia 18, portanto de hoje, 18 de maio de 2017. Apartamento que ela tem no Rio de Janeiro, ele tem 600 metros quadrados e está avaliado em 11 milhões de reais. Bom, para uma pessoa comprar um apartamento de 11 milhões de reais, e esse não é o único apartamento dela, não é o único bem dela, ela deve ser, sei lá, uma empresária muito bem sucedida. Ela deve ser, sei lá, não sei se funcionário público tem o poder de comprar um apartamento de 11 milhões e mais outros apartamentos. Não é o único apartamento que ela tem, repito, não é o único bem. Esse apartamento fica na orla de Copacabana. O prédio inteiro leva o nome do avô dela, que deve estar se remoendo lá, se revirando na cova, sentindo vergonha do que os netos dele estão fazendo aqui na terra. Sabe lá Deus onde é que Tancredo Neves, que foi um dos maiores políticos no Brasil, ao menos foi uma grande esperança no Brasil quando acabou a ditadura militar, né, que ele foi o primeiro, foi o presidente, digamos assim, eleito, seria o último aí do regime militar, e logo depois veio a eleição direta. Então existia essa esperança, só que os netos aí do Tancredo Neves não estão fazendo o que ele esperaria que fizesse. Um dos alvos do mandato de Buralá, Polícia Federal, foi o prédio Avenida Atlântica, na hora de Copacabana, com 600 metros quadrados e avaliado em 11 milhões, pertencente à irmã de Aécio Neves. Segundo o relato vizinho, há 2 meses um caminhão de mudança levou os objetos do apartamento do 8º andar, que leva o nome do ex-presidente e avô de André. Então eles se mudaram, já sabiam que estava acontecendo alguma coisa, então tirou de lá os móveis, se mudou, levou os móveis sei lá para onde, talvez para Belo Horizonte, e tentou meio sei lá o que, não sei qual foi o sentido de repente você ter um apartamento de 11 milhões de reais e de repente decidir sair de lá sem uma justificativa muito plausível. Eu me pergunto, né, você gastou tanto dinheiro na compra desse apartamento e de uma hora para outra você simplesmente muda sem ter vendido o apartamento, sem ter feito nada com esse apartamento, só porque cansou do Rio de Janeiro? Será que a praia deixou de ficar bonita? O que foi que aconteceu? Eu ficaria curioso em saber o que aconteceu, o que levou a Andréa Neves a mudar de endereço, a tirar os móveis de lá, já que ela tem outra casa em Belo Horizonte, né, talvez tenha faltado móveis na casa de Belo Horizonte, e por isso que ela foi lá no Rio de Janeiro pegar os móveis de lá e levar para Belo Horizonte, mas não vendeu o apartamento. Enfim, é muito estranho. Eu me perguntei um pouco como é que ela fez para comprar esse apartamento, além de outras coisas que ela tem, no valor de 11 milhões. E achei aqui, olha, no Wikipedia, alguma coisa falando sobre a biografia dela. Andréa Neves da Cunha, tá aqui a foto dela, né? Ela diz o seguinte: Andréa Neves foi presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas Gerais. Certo? Serviço voluntário não deve gerar muita renda, ainda mais sendo de assistência social. De janeiro de 2003 a janeiro de 2014. A irmã do político Aécio Neves foi presa em seu apartamento, aqui já está dizendo que ela foi presa. Aí ele fala dos Servas, tá? Nesse período foram criados vários projetos na área social. Olha, projeto na área social, tem muita gente que perde a esperança, mas eu digo para vocês, olha, pessoal, para algumas pessoas isso dá muito certo.
né, como a pessoa trabalha até 2014 trabalhando em projetos sociais e consegue dinheiro para comprar um apartamento de 11 milhões. Então realmente é um negócio muito bom. Também não sei se ela herdou de alguém esse apartamento, do avô dela, sei lá como é que é a história. Aqui no jornal também eles não dizem se ela teria herdado esse apartamento, quando foi que ela herdou. Ninguém está falando nada sobre isso, só diz que o apartamento é dela. Então a gente pensa como é que ela conseguiu comprar isso. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que hoje o PSDB, que está sendo desmascarado aí pelo Fachin, não é pelo Sérgio Moro nem pela Polícia Federal não, minha gente. A Polícia Federal aqui está recebendo ordens do ministro do Supremo, do STF, do Fachin, para mandar para prender eles. Não é por iniciativa própria deles, não. Nem do Sérgio Moro. Porque, olha, a irmã a Andréa Neves não tem foro privilegiado. E mesmo assim, apesar de haver várias denúncias dizendo que ela era operador do Aécio Neves, o PSDB estava livre da Lava Jato tanto pelo Sérgio Moro como pela Polícia Federal. Aqui nesse vídeo aqui eu vou deixar o link para vocês. O Sérgio Moro disse que não recebeu o caso sobre o PSDB porque ele dizia que as investigações sobre o partido não chegaram a ele. De acordo com o titular, em Curitiba não houve evidência que os diretores da Petrobras davam dinheiro para a legenda. Esse partido estava na oposição, então não faria sentido. De acordo com a opinião de Sérgio Moro e do Dallagnol e de todo esse pessoal, não faria sentido investigar o PSDB. Ninguém do PSDB, nem a Aécio, nem a irmã de Aécio, nem ninguém. Eles inocentaram Andréa Neves, praticamente, ao se negar a investigar Andréa Neves. Só que agora estourou a bomba, porque o Fachin não participa do esquema que foi feito aí dentro da Operação Lava Jato de livrar determinados partidos. Inclusive, volto a repetir, o PSDB estava livre desses partidos. Foi feito um acordo que a Lava Jato só ia investigar PT, PP e PMDB. Só que aí aparece um delator falando que recebeu ordens aí do Aécio Neves, do próprio Temer. Aqui, ó, delação da JBS, todo mundo concentrado no Odebrecht, que o Odebrecht vai destruir a República, que a República vai rachar, que a Dilma vai cair e que o Lula vai ser preso e não sei o que. Aí aparece aqui os donos da JBS com delações, sabe de lá de quando, que isso daí com certeza não é atual, né? O pedido aqui dos 2 milhões do Aécio Neves que ele pediu é de abril desse ano, isso é atual. Mas essa delação deles aqui, isso já era sabido, quer dizer, a justiça já sabia de tudo isso. E mesmo assim, alguns da justiça continuavam inocentando o PSDB, que sempre estava livre de tudo. Portanto, não se trata aqui de mérito de Dallagnol nem de ninguém. É preciso responsabilizá-los, inclusive, pelo fato de sempre terem se negado a investigar o PSDB. Eles sempre se negaram a investigar o PSDB, como está mostrando aqui nesse vídeo que foi registrado aqui pelo canal Notícias Comentadas. Mesmo que o Valor Econômico apague essa notícia, do dia 14 de julho de 2016, o Notícias Comentadas gravou o site deles e a notícia está escrito aqui. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essa prisão de Aécio Neves. A gente vai continuar fazendo vídeo para falar dos outros casos, que é muita coisa acontecendo nesse dia 17 e hoje, dia 18 de maio de 2017. Vou deixando aqui o meu grande abraço e a gente se encontra então na próxima notícia. Compartilhe nossos vídeos, curta nosso canal, porque a gente de fato está comprometido com o esclarecimento do que está acontecendo de fato no Brasil. Política não é futebol, portanto não há torcida aqui para ninguém. Há de se investigar tudo. Eu sempre disse que a Lava Jato deveria investigar tudo e todos. O Brasil precisa da Lava Jato para investigar o PT, o PSDB e todos os outros partidos imparcialmente. Essa era a nossa oposição, que pode ser também conferida nos outros vídeos mais antigos que a gente tem. Ninguém aqui está fazendo como o Dallagnol, que está posando aí, tentando posar de herói, tentando ganhar para ele uma fama que aqui no canal Notícias Comentadas a gente vai destruir. Vamos fazer um vídeo especialmente para os hipócritas que tentarem tirar proveito dessa situação agora. Meu grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!